Oi, bem-vindos a mais um vídeo de Speed Build do mundo Monte Rubro para o The Sims 3. Sim, como vocês viram na thumbnail, eu vou mudar tudo. Mas não tudo, tudo. Eu vou mudar todas as texturas das praias. Sim, quando eu voltei, eu tô pulando um pouquinho as etapas, mas eu vou falar pra vocês assim. Quando eu voltei a abrir o cal, eu olhei aqui as praias e eu achei que elas estavam muito claras, muito brancas para um mundo que é vermelho, um mundo rubro, né? Como o nome diz. Então dava muito contraste entre a terra, entre o asfalto, entre tudo e essas praias clarinhas. Não tinha lógica ter terra tão escura ali do lado e uma areia tão branquinha. É, não parecia natural, parecia muito artificial. Então eu resolvi trazer essa alteração. Então eu vou trocar a cor de todas as praias. Como vocês estão vendo, eu estou colocando uma areia já mais avermelhada, já mais rubra, digamos assim, nessa parte que é a areia seca. E eu vou colocar também uma mais vermelha, que eu editei tudo, a textura. Aqui nessa parte do vídeo não aparece, mas eu tô colocando ali selecionando o arquivo para colocar. Então eu coloco nessa parte que a água encosta, que é como se fosse areia molhada, eu coloco a mesma textura, só que um pouquinho mais escura, para dar essa coisa da água, da areia molhada mesmo, né? Eu tô muito feliz de estar mexendo no Monte Rubro novamente. Eu quero muito terminar esse mundo. Eu sei que muitos de vocês querem poder jogar nele. E eu espero que em breve eu consiga colocar ele para download. O único empecilho, como vocês sabem, foi que quando eu finalmente consegui comprar as coleções de objetos que faltavam aqui no meu jogo, eu tive que desinstalar o Origin, porque pela Origin não estava detectando as coleções novas que eu tinha comprado. Então eu desinstalei o Origin e instalei o aplicativo da EA Games. Fazendo isso, da Electronic Arts, né? Fazendo isso, instalando lá pelo aplicativo, ele pegou todas as expansões, coleções, foi tudo direto, sem problema nenhum, detectou tudo de primeira. Mas o Criar um Mundo parou de funcionar. Pensa no meu desespero. Primeiro, ele não estava nem abrindo. E aí eu não sei o que era, se era alguma configuração, se era a minha placa de vídeo, o que aconteceu, mas não estava abrindo. Nessa bagunça ali, eu ainda tive problema com a minha placa de vídeo, não estava conseguindo detectar ela. Uma confusão, gente. Uma confusão. Eu achei que ia ter que comprar um computador novo. E, assim, eu sei que ele já tá velhinho e meio logo, provavelmente eu vou ter que trocar. Mas é diferente quando é assim de sopetão. Quando a gente programa sem tá sem tá assim de uma vez, é muito mais tranquilo, né? Enfim, eu achei que a placa tinha parado de funcionar, mas ela estava funcionando. Consegui fazer ela funcionar, conectei tudo direitinho. Aí o computador começou a reiniciar sozinho. Eu acho que é por conta da placa de vídeo mesmo, gente. Tô achando que ela tá com problema ou é no slot da placa mãe. E a placa mãe já tá com problema há muito tempo. Meu marido comprou uma placa mãe algum tempo atrás pra gente trocar, por essa aqui. Mas ela não funcionou, gente. Simplesmente não funcionou. E é dificílimo agora de encontrar uma placa mãe para esse computador, porque ele é muito antigo, sabe? Então, resumindo a ópera, bem dizer, eu teria que trocar vários componentes aqui e às vezes vai valer mais a pena comprar um computador inteirinho novo. Não sei se é a minha placa mãe que tá com problema ou se é a placa de vídeo. De qualquer forma, o Criar o Mundo entrou. E aí isso é a boa notícia, inclusive eu fiquei tão animada que eu postei lá na aba comunidade lá do canal, postei lá no Discord, quase estava postando lá no Instagram. Quando eu tentei entrar no editar no jogo, e aí sim, a tristeza, não funcionou. É o que outros criadores já estão passando por esse problema, e eu até tinha sido avisada sobre isso.
mas eu esqueci. Eu acho que na empolgação de estar com as coleções e o jogo original, tudo, eu realmente esqueci disso e excluí o Origin. Infelizmente, aconteceu isso e eu tô muito chateada com isso, porque eu tô em contato com o suporte da Electronic Arts e eu botava muita fé que às vezes eles iam poder me ajudar com essa questão, ou pelo menos dar uma esperança de que iam arrumar alguma coisa, mas por enquanto eu só tenho recebido respostas com perguntas. Perguntas idiotas, repetidas, então tá muito, muito, muito desanimador. Eu continuo enviando as perguntas, eu continuo enviando a minha questão para eles, tentando explicar e continuo recebendo essas respostas, mas eu tenho fé que uma hora eu vou pegar algum atendente que realmente entenda e que passe, sei lá, o problema para um programador ou alguma coisa assim. Eu acho que como poucas pessoas já não têm mais, não acreditam mais no suporte da EA Games, as pessoas já não reclamam mais com eles, sabe? Então acaba que eles acham que é tipo uma pessoa que tá com o problema isolado, que na verdade é meu computador, não é um problema do aplicativo da EA Games mesmo, sabe? Eu não sei o que que acontece, enfim, eu não quero que esse vídeo fique com um tom triste, porque na verdade eu consegui acessar ou criar um mundo e isso já é uma grande coisa nesse ponto nesse andar da carruagem. Aqui a gente tá num ponto bom. Então eu consigo fazer algumas alterações aqui no jogo e eu vou conseguir exportar esse mundo e criar alguns lotes que eu queria criar com vocês. Então eu vou gravar os vídeos criando esses lotes para adiantar o serviço. Se a Electronic Arts conseguir resolver esse problema, ótimo. Senão, a gente vai ter que partir para uma outra solução, digamos, alternativa. Eu não quero recorrer a ela, mas em último caso vai ter que ser, infelizmente. E é muito triste porque eu acabei gastando o dinheiro que vocês me deram aqui no canal, sabe? Comprando as coleções do objeto. E agora por conta não das coleções, mas por conta desse aplicativo novo deles, eu não vou conseguir rodar o jogo. Sabe, é tão frustrante isso. Já passei por situações frustrantes com a Electronic Arts, mas tô frustrada de novo, sabe? Enfim, em algumas situações, principalmente quando a EA Games tinha sua filial aqui no Brasil, eles atendiam muito bem. Apesar de um pessoal reclamar, eu ainda consegui um bom atendimento, consegui resolver várias questões, e inclusive consegui ganhar algumas capinhas de DVD e CD que faltavam para completar minha coleção, porque eu tinha as capinhas que eram daquelas do The Sims 2, que eram aquelas capas de papelão. E aí eu falei que eu queria deixar toda a coleção certinha e eles me mandaram a capinha atualizada com aquela capa de DVD, né? Então, até certo ponto, eu tenho uma boa opinião sobre a Electronic Arts, do suporte deles, mas eu acredito que era na época que era ainda aqui no Brasil. Agora, como não tem mais essa filial aqui no Brasil, apesar de eles responderem em português, parece que eu tô falando com uma inteligência artificial que tá burra. Desculpa falar isso, gente. Então, o vídeo não é pra ficar com um tom triste, mas acabou que ficou com um tom acho que chateado, né, pra vocês. Mas o que eu quero dizer, Monte Rubro vai andar. E de qualquer forma, se eu não conseguir uma resposta deles, se eles não arrumarem isso, a gente vai partir para outros meios. Só queria falar isso para vocês não desistirem de esperar Monte Rubro. Aqui eu achei que eu tinha terminado já as nossas praias e no fim eu não tinha, faltava a nossa ilha, né? Que eu fui fazendo contorno e esqueci da Ilha do Farol. Então eu vou fazer a praia aqui da Ilha do Farol, a mesma coisa que eu fiz nas outras partes. Queria pedir para vocês conhecerem os nossos amigos e parceiros do canal, eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Eles têm um conteúdo muito legal, inclusive de The Sims 2, 3 e até The Sims 4. Então, se vocês puderem, passem lá. Também queria pedir, se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, se você quer apoiar o canal, deixa o seu like,
se inscreva se ainda não for inscrito. E se puder deixar um comentário, eu agradeço muito. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. O seu like e o seu comentário realmente importam muito para mim. Me deixam mais motivada para trazer conteúdo para vocês. E também ajuda a impulsionar o canal, ao YouTube entender que esse vídeo tem relevância e aí ele indica para mais pessoas. Muito obrigada a quem assistiu até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo!